Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí o Botafogo venceu o Bragantino, né, por 1-0, continua na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Dessa vez 3 pontos à frente do segundo colocado e a mídia está repercutindo demais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. De volta, fã de esportes, o Botafogo venceu o Bragantino fora de casa por 1-0 e abre vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Semana fantástica para o Botafogo, depois daquele jogo histórico contra o Peñarol, já se colocando, né, na decisão da Libertadores da América. E aí, nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo, aproveitando a vantagem que fez, não poupou titulares. O Botafogo com força máxima contra o Bragantino e aí consegue essa vitória e amplia a vantagem porque o Palmeiras empatou com Fortaleza. E agora, Donan, boa noite para você. Vantagem importantíssima, que a gente vai ter confronto direto, é na casa do Palmeiras, e o Botafogo consegue esses 3 pontos aí fundamentais fora de casa, hein? Tudo bem? Boa noite, William, tudo ótimo. Boa noite, professor, Breiler, André, fã de esporte, né? Boa noite. Com a gente no Linha. O Botafogo teve a semana perfeita, como você falou. 5-0 proporcionou para a comissão técnica o melhor planejamento possível, né? Uma vaga já sacramentada, né, para a final da Libertadores, e colocou força máxima. Jogar em Bragança, apesar de o adversário ser um adversário bem frágil, é sempre um jogo amarrado. E vamos lembrar que, recentemente, o Palmeiras aí perdeu pontos. Foi. O Botafogo teve hoje uma oportunidade de ouro de abrir 3 pontos, uma vantagem valiosa nessa briga pelo título da Libertadores, pelo título do Campeonato Brasileiro. Não fez um grande jogo, mas foi superior, né, com mais posse de bola, buscando mais oportunidades. E no final teve o Gregori, que foi o melhor em campo, já era um jogador muito importante para sustentar o meio campo, na marcação, né, ali na base do meio campo ao lado do Marlon Freitas, tendo a grande atuação dele coroada, né? A gente sempre fala muito de Luiz Henrique, de Igor Jesus, de Almada, de Savarino, mas o Gregori é muito importante para esse time funcionar. Sim. Ele é a peça do equilíbrio e hoje ele foi a peça da decisão também. Essa equipe não perde a 14 jogos na temporada. Acho que isso mostra muito da força do trabalho do Arthur Jorge, de como esse time está mobilizado para fazer história. Já está fazendo história, né? Sim. Uma campanha excepcional. Resultado hoje para ser muito comemorado. Lembrando, na próxima rodada, o Botafogo tem um clássico contra o Vasco, mas jogando dentro de casa. Sim. O Palmeiras tem um clássico contra o Corinthians, mas é na Neoquímica Arena. Sim. Bom lembrar que os jogos da próxima rodada estarão desmembrados. Por causa da final da Copa do Brasil no domingo. Tem jogo sexta, tem jogo sábado, tem jogo segunda, tem jogo terça, tem jogo quarta. O jogo do Corinthians com o Palmeiras, por exemplo, é na segunda. Esse Vasco Botafogo, se eu não me engano, é na terça, né? É um dia depois. Então, alguns clubes terão um tempinho a mais, inclusive, para poder se preparar. E aí, prof, o Botafogo continua firme e forte nesse feito, que é ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores na mesma temporada. Tudo bem? Firme e forte. Boa noite, André, Breiler, Donan, William. Boa noite, ordem professor. alfabética. Boa noite. Donão, Mais Fernando fácil, Campos, exato. está na ordem. Está na ordem alfabética. Uma vitória importante de quem sabia disso o tempo todo, né? Você falou em rodada desmembrada ou em horários diferentes. O fato é que você saber o resultado de quem já jogou pode mudar o seu desempenho, o seu empenho. Claro. E para esse time do Botafogo, o que não faltou foi empenho, né? O Donan falou realmente, não foi uma grande partida, mas era uma partida que precisava ser vencida. E também não foi uma partida em que o Botafogo foi inferior ao seu adversário. Não. Ao contrário, o Botafogo começa muito bem, aquele sufoco inicial que o Botafogo coloca os seus adversários, até porque sabia que era uma corrida contra o tempo do ponto de vista físico. Em algum momento, o Arthur Jorge ia ter que fazer o que fez. Tirou todas as suas estrelas. E quis o destino que na hora que ele tira a última das estrelas, que é o Luiz Henrique, para colocar o Oscar Romero, do pé do Oscar Romero, vai sair o gol da vitória, feito por esse grande Gregori. Foi uma grande partida do Gregori. Ele já estava enchendo os olhos de todo mundo, já seria o melhor em campo, se não fizesse o gol. Acabou fazendo esse gol muito importante de uma equipe. Donan lembrou da última derrota, né? Essa equipe não perde há tantos jogos. Nem era essa equipe que perdeu o último jogo. Contra o Juventude, o Botafogo coloca um time praticamente reserva, acaba se perdendo na partida, acaba 3-2. Foi a última vez que esse time foi derrotado. Muito importante hoje, porque sabia do resultado do Palmeiras. Esses 3 pontos de agora podem fazer uma diferença danada lá na frente. E o Botafogo, que teve tantos traumas psicológicos
do ano passado para cá, mostrou hoje muita força para chegar à vitória num ambiente, se não hostil, porque realmente o atual time do Bragantino não oferece aquela resistência técnica. Tá brigando para não cair, né? Hoje candidato, é um dos candidatos ao rebaixamento. Pelo futebol, eu estou falando, tem gente que é candidato a sair dessa situação. O Bragantino cada vez mais é candidato a entrar na zona do rebaixamento. Viés de baixa. É viés de baixa há muito tempo. O campeonato tem muitos times com viés de baixa e viés de alta. Então, na hora da peneira, principalmente em termos de rebaixamento, em termos de título, não. Eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Botafogo mesmo. Mas essa gordurinha pode ser fundamental em relação àquele confronto que tanto se espera entre Palmeiras e Botafogo, que a gente nem sabe quando será, né? Pois é. Porque temos um conflito matemático com o Botafogo praticamente já na final da Libertadores. É bom lembrar que o Gregor é um desses jogadores do Botafogo que está pendurado, né? Se tomar cartão contra o Peñarol, ele pode ficar fora da decisão. Então, dentro daquilo que a gente imagina que pode ser esse Botafogo e Peñarol na próxima quarta-feira, o Gregor é um jogador que pode ser poupado, inclusive, nesse confronto. E é bom que nem caminhado. viaje, porque hoje em dia você toma muito cartão no banco. Uma confusão com o banco do Peñarol. Se ele né? tiver no banco do campeão do siglo, muito provavelmente ele corre o risco também. Então eu nem botaria ele para viajar. Essa é uma situação perigosa, que a gente até vai falar aqui. Daqui a pouco tudo sobre essa briga contra o rebaixamento também, a briga pelo G4, essa briga pelo título. Daqui a pouco tem Palmeiras na conversa. A gente vai ouvir o Arthur Jorge também. O Linha de Passe hoje um pouquinho mais extenso. O Linha de Passe com 2 horas de duração hoje, devido à quantidade de jogos que tivemos neste sábado. André Kfouri, boa noite. Boa noite. Botafogo que se no ano passado fazia 1-2, você olhava e falava, vai sofrer o empate, vai sofrer a virada ou não vai conseguir fazer o gol. Essa expectativa de que o Botafogo podia fazer aquele gol a qualquer momento, ela existiu durante todo o segundo tempo, né? Tudo bem? As coisas mudaram bem. Tudo bem? Boa noite a todos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. A escalação para início de jogo hoje mostra que o Botafogo, na pior das hipóteses, entre aspas, entendia que o placar feito contra o Peñarol o liberava a escalar jogadores que poderiam ser não poupados, preservados por uma eventual partida disputada com a classificação em jogo. Vai acontecer uma partida na semana que vem, no campeão do siglo. O Peñarol vai jogar, vai fazer um encerramento da sua participação na Libertadores o mais digno que ele puder, mas não vai devolver a vantagem que o Botafogo estabeleceu. É claro que o Botafogo tem que ir lá jogar, fazer sua parte. Não pode ir também com qualquer equipe, é diferente. Mas com o placar que o Botafogo tem, ele sabe que ele pode voltar a pensar no Campeonato Brasileiro como se a Libertadores fosse só uma coisa para daqui a muito tempo. E a gente sabe que não é assim. Os 5-0 tornam menos difícil o Botafogo se reconcentrar no Campeonato Brasileiro. E foi o que ele fez hoje. E a estratégia deu certo, independentemente das substituições feitas, daquilo que o Arthur Jorge programou para retirar jogadores que são muito importantes, como observou o Celso. Foi o que ele fez no momento das substituições e o Botafogo ganhou. Ganhou, aumentou sua vantagem, aumentou a possibilidade de tornar essa temporada algo verdadeiramente histórico. O retorno aos troféus, né, que nós estamos vendo o Botafogo protagonizar, que já seria uma coisa do outro mundo para ser lembrada por séculos e séculos se a Libertadores for conquistada, e isso a gente não pode afirmar, mas imagine se o Botafogo vencer também o Campeonato Brasileiro. E como você não tem como garantir nada a não ser a sua própria atitude, a sua própria postura, é preciso valorizar decisões como a de hoje, quando jogadores foram escalados para atuar de novo, numa partida que valia muito para o Botafogo, em especial depois que o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza. O Palmeiras visitou esse mesmo estádio há algumas rodadas, não conseguiu vencer, foi muito mal na finalização, perdeu 2 gols que normalmente os jogadores envolvidos não perdem, mas saiu daí com 1 ponto só. E o Botafogo hoje colocou mais 2 em cima, mesmo não fazendo uma partida brilhante, sendo competitivo, mas fazendo valer a sua estratégia. O Botafogo quer ganhar as duas, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e eu não acho que, mesmo que isso signifique ter que se desdobrar, ter que fazer escolhas que o Palmeiras não tem que fazer, eu não acho que isso é querer abraçar o mundo e é querer se colocar numa posição de desvantagem. Ao contrário,
parafraseando o que disse o Gabriel Milito na semana passada, quando você está ganhando e seus objetivos permanecem diante de você, mas você os enxerga mais perto, é menos difícil lidar com cansaço, com desgaste, com substituição de jogadores, com essa maratona, etc. Então, eu acho que 2 taças, para finalizar, eu sei que eu já me estendi, mas 2 taças representam um feito que os times aqui no Brasil têm conseguido realizar nas temporadas recentes. Sim. O Palmeiras já fez, o Flamengo já fez. O Flamengo fez com o Brasileiro e Libertadores. O Atlético Mineiro já fez. O Botafogo pode fazer também. O Atlético Mineiro quase fez a trinca, né? Aliás, foi ótimo você tocar nesse assunto. Foi ótimo. Só um ponto aqui para passar para o Breiler, que é o seguinte. Isso que o André está falando, isso que é muito verdade. Porque, vamos lá, o jogo contra o Peñarol está resolvido, certo? Sim. Eu sei, Breiler, que é melhor jogar. Caminhado. Está resolvido. Ou seja, o Botafogo pode negociar com esse jogo. Claramente vai negociar com esse jogo. E aí depois fica faltando só um jogo para a Libertadores e o resto é Campeonato Brasileiro, certo? Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo lidera e agora fez uma gordurinha em relação ao Palmeiras. Tem um confronto direto com o Palmeiras. Ele só depende dele, né? Eu acho que ficou muito crível essa possibilidade do Botafogo conseguir 2 títulos no ano. O Botafogo que não consegue um título dessa magnitude desde 95, quando foi campeão brasileiro, né? De repente, pela primeira vez, o Botafogo pode conseguir 2 títulos desse peso numa mesma temporada, ganhando uma competição que ele jamais sequer chegou à final, e vai chegar pela primeira vez, e ganhando um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, inclusive, que ele também jamais venceu. Venceu um brasileiro, mas naquele formato antigo, 95. Ganhando um brasileiro de pontos corridos. Quer dizer, está muito possível, eu acho que nesse momento é isso. Dar um pouco a mais, de repente se esforçar mais, se desgastar mais, porém com muita motivação. Olha o tamanho dessa motivação para todo mundo que está envolvido no Botafogo, jogadores, treinador, comissão técnica. Olha a motivação que se tem para o Botafogo conseguir esses 2 títulos. Acrescentando, William, o rol das façanhas, seria o primeiro time, em caso de título, a sair das chamadas pré-libertadores para o título. Verdade. Isso Tem mais nunca essa também. aconteceu. O Olímpia saiu, perdeu o título pro A Galo. última fase disputada contra o adversário de hoje. Exato. E já derrubou, já contando que o Peñarol caiu, 11 títulos. títulos de Libertadores. 11 títulos de Libertadores num caminho de Libertadores assim também incrível. Quer dizer, para esses caras entrarem para a história, assim, eu não sei. Obviamente, o Palmeiras está extremamente motivado para ser tri do Campeonato Brasileiro, coisa que só o São Paulo conseguiu, né? Também tem esse feito. Óbvio que está super motivado. Óbvio que um Atlético Mineiro chegando na final vai estar super motivado pelo segundo título da Libertadores. É óbvio que se o River conseguir a façanha de eliminar o Atlético Mineiro, o River também vai estar motivado porque vai ser a decisão em casa. Eu sei, mas eu acho, isso é um achismo, eu quero te ouvir também sobre isso, que talvez a equipe mais motivada neste momento, por tudo isso que a gente está falando aqui, seja o Botafogo. Mas aí é um achismo, é uma impressão. Até aqui tem sido uma jornada épica para o Botafogo e para os seus torcedores. Boa noite, William, Boa noite. companheiros. Boa noite. Realmente, o jogo de hoje é mais uma demonstração de imponência do elenco do Botafogo e também de maturidade comportamental da equipe do Arthur Jorge. Porque hoje a gente viu um Botafogo no segundo tempo, por mais que estivesse pressionando, cansado. O Arthur Jorge é obrigado a trocar todos os 4 jogadores de frente e até a gente viu quando o Luiz Henrique sai exausto já, tinha acabado de errar um passe, e natural. Uma goleada de 5-0, da maneira como foi construída no segundo tempo contra o Peñarol, exigiu muito do aspecto físico e é normal que o time chegasse no jogo de Campeonato Brasileiro sentindo as pernas no segundo tempo. E os jogadores que entram fazem com que o Botafogo não perca força. O Botafogo continua na pressão com o seu jogo. O Oscar Romero bate bem uma bola parada, um jogador que acrescenta nesse aspecto técnico. E, em comparação com o ano passado, o Botafogo se qualificou muito para essa reta final, justamente para esses momentos. O que faltou no ano passado, essa profundidade de elenco, não falta mais. E a resposta do time, em termos de maturidade, é a capacidade de virar essa chave, como o André falou, até de forma mais tranquila, por ter construído essa ampla vantagem na Libertadores, e também de não se deixar abalar pelos acontecimentos do próprio campeonato.
Quando o Botafogo faz o gol, naturalmente o torcedor botafoguense, aquele jogo contra o Criciúma. Também marcamos depois dos 40 minutos, sofremos o empate e hoje o Botafogo teve maturidade para segurar o resultado. Não dá para dizer que o Botafogo sofreu depois que marcou o gol. Verdade, ali já estava quase ali nos acréscimos, contando comemoração do gol e tudo, mas ainda assim é um Botafogo que não dá uma margem de que vai esfarelar, como esfarelou no ano passado, em momento nenhum do campeonato. Eu tenho um olhar, que pode parecer errado, mas até positivo, mesmo no jogo contra o Criciúma. E aí eu falo sobre a questão de comportamento. De fato, o Botafogo ele toma um empate que frustra 65 mil torcedores no Maracanã em um jogo que, no seu planejamento, é um jogo para você vencer. Claro. Só que após o gol, o Botafogo foi buscar. Não foi um Botafogo que a gente viu em outras oportunidades. Eu sei que o torcedor do Botafogo não gosta dessa comparação. Que desmoronou, né? Que implodiu o psicológico. Ele foi buscar, teve um gol que foi bem anulado. Teve, de fato, a mão do Barbosa. Então, acho que até nisso mostra essa maturidade que o Breler está falando. Sim. Não é só sobre um trabalho melhor na parte tática, sobre um clube que investiu de maneira consciente, foi mais agressivo também com algumas contratações. É assim... É um time que não dá um resquício de oscilação, assim, de uma oscilação muito grande. Isso tem a ver com o trabalho do Arthur Jorge. Eu não consigo... Aliás, gente, desculpa, Arthur Jorge, boa. Só falar. Pode. Vamos lá. É o mister, né? É o mister, vamos lá, vamos ouvir. Boa noite a todos. Dizer-vos que, de facto, nós viemos cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades, tem uma boa equipa, tem um ótimo treinador, mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato, e era para nós muito importante vencer aqui hoje, porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo. Portanto, fizemos um jogo muito competente, um jogo que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós próprios, e onde acabamos por, já muito perto do fim, de fazer o gol da vitória, mas que me parece uma vitória justíssima face àquilo que nós produzimos, àquilo que nós criamos, àquilo que nós trabalhamos dentro de campo, onde fomos uma equipa muito competente e, acima de tudo, me pareceu ser mais forte durante todos os 90 minutos. Queria que você falasse um pouco do Gregore. Eu sei que você não gosta muito de falar de jogador assim individualizado, mas o Gregore fez uma grande partida, combativo o tempo todo. Ele acabou premiado com o gol. Assim. O que você achou da atuação dele? É a imagem que nós temos do Gregore. De facto, o Gregore é um jogador que tem sempre este tipo de comportamento. Ver o Gregor treina exatamente assim como joga, portanto, a mim não me surpreende nada. Hoje fez de facto mais uma vez um grande jogo, ajudou a equipa nos momentos ofensivos, nos momentos defensivos, foi sempre muito dinâmico nas suas ações, mas tal como toda a equipa. Portanto, aquilo que eu destaco em relação ao Gregor foi uma referência em relação àquilo que a equipa fez também, porque a equipa portou-se toda ela muito bem. Fizemos uma primeira parte muito boa também, a criar oportunidades, a conseguir chegar muitas vezes à baliza contrária. A segunda parte também acabámos por ter também esse ascendente. Ele foi premiado com esse gol, mas quem é premiado somos nós pelo trabalho feito, por aquilo que nós hoje trabalhamos para vencer este jogo. Portanto, não é para nós muito importante quem é o marcador, é importante nós termos os 3 pontos, conseguir uma vitória que todos nós ficamos satisfeitos por a ter atingido. Tenha sido quem fez gol, quem jogou, quem não jogou, tudo aquilo que é este elenco de Botafogo tem um objetivo comum e claramente hoje fomos uma equipa que se uniu para conseguir vencer este desafio. Boa noite, Arthur. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Uma vitória muito importante do Botafogo, agora abre ali 3 pontos, né, para o Palmeiras. Você tem um jogo aí contra o Peñarol agora no meio da semana. Você já disse na última coletiva que você não dá por definido, né, o resultado do confronto. Agora, com esse 5-0, você pretende poupar na partida contra o Peñarol para dar mais prioridade para o brasileiro? Não, nós temos uma vantagem de facto de 5 gols, é uma vantagem muito confortável, uma vantagem que foi feita e conseguida através de uma superioridade que demonstramos na passada quarta-feira no Uruguai para tentar vencer.
o nosso objetivo e aquilo que é a nossa proposta de jogo será sempre dentro disto, sabendo que há alguns resultados que nos mantêm naquilo que é o objetivo principal. E o objetivo principal para nós na Libertadores é chegar à final também, mas não podemos nunca priorizar o que quer que seja. Vocês viram que nós jogamos na quarta-feira, hoje fizemos uma alteração para jogar com a mesma equipa aqui hoje. Temos de facto um elenco que tem bons jogadores, tem boas individualidades, tem um coletivo muito forte, e um coletivo, eu falo daquilo que é não só 11 ou 12 jogadores que jogam mais vezes, temos de facto muitas soluções boas, que nos dão garantias e que nós vamos tentar com que todos se sintam úteis para nós atacarmos aquilo que falta agora em termos de campeonato. Boa noite, Arthur. A partida de hoje a gente viu o Bragantino voltando mais as linhas e bem atrás, até fazendo até uma linha de 6 às vezes em alguns momentos, assim como o Peñarol tinha feito na quarta-feira. O quanto essa dificuldade foi atrapalhando o time, que até conseguiu marcar o gol ali na bola parada, que também é sempre uma arma importante da sua equipe. Mas assim, qual era o principal desafio para você conseguir destravar a defesa, sendo que o Luiz Henrique hoje não entrou tanto no jogo, o Savarino, o Almada? Bem, os jogos todos eles têm características diferentes e o próprio contexto depois faz com que possamos ser mais ou menos eficazes, porque já aconteceu com o Criciúma quando jogamos Maracanã, aconteceu com o Peñarol, hoje também, mas isto faz parte daquilo que é a dinâmica defensiva da equipa contrária. Nós temos é que ter uma dinâmica ofensiva que seja capaz de contrariar e de superar tudo aquilo que seja uma linha de 4, de 5 ou de 6. Portanto, aquilo que é referência para nós é o nosso trabalho e é aquilo que nós fazemos dentro de campo, e nós temos tido a possibilidade e obviamente que a competência também para conseguirmos estar nesta consistência de resultados, e esses resultados que nos têm levado e que nos mantêm nesta altura no primeiro lugar. Arthur aqui, boa noite. Falando mais um pouquinho desse jogo que vocês têm uma vantagem já bastante positiva na Libertadores, a gente fala muito sobre calendário apertado aqui no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, né? E logo depois dessa decisão, que pode confirmar a presença de vocês na final da competição continental, você já tem um clássico, e clássico costuma exigir bastante em termos de intensidade mesmo, entrega física desses jogadores. Vou voltar na pergunta do colega. Tu imaginas nessa tua ideia de potencializar todo o grupo para que todos se sintam importantes e protagonistas em Libertadores e Campeonato Brasileiro, deixar alguns atletas no Rio de Janeiro e não levar para o Uruguai, já pensando na sequência do Brasileirão e nessa boa vantagem que vocês têm? Não. Vão todos aqueles que eu entender que façam falta para o jogo. Não tenho intenção de olhar para o jogo de uma forma, não posso estar a fazer algo contrário àquilo que digo. Vamos para disputar o jogo, para ganhar o jogo. Obviamente que nós sabemos a vantagem que temos. Sabemos também daquilo que é a necessidade que a equipe possa ter em termos daquilo que são as opções, e essas opções vão muito em cima daquilo que é estes dias que nós vamos ter de intervalo para pensarmos no Uruguai, e que vamos tentar perceber qual é o estado físico dos atletas, qual é a fadiga que têm. Há jogadores que fizeram 3 jogos consecutivos. Há uma série de fatores que nós temos que avaliar, e eu hoje não posso de forma alguma dizer quem vai ou quem não vai jogar. Vou-lhes dizer é que vamos com todas as armas que nós tivermos à disposição para podermos vencer também um jogo no Uruguai. Pois é, pessoal, Botafogo 1, Bragantino 0, né? O Botafogo que teve uma semana aí excepcional, né? Uma semana excelente aí pro Botafogo. 5-0 para cima do Peñarol. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. 1-0 para cima do Bragantino, sendo que o segundo colocado empatou. Então o Botafogo abriu 3 pontos de vantagem, né? Agora enfrenta o Peñarol na quarta-feira, né? Com a vantagem de 5 gols. E na próxima terça-feira, né? No dia 5 de novembro, enfrenta o Vasco, né? No Newton Santos. Esses são os próximos jogos do Botafogo, né? O Botafogo que depois do Vasco também ainda tem um Cuiabá, né? No Newton Santos. O Botafogo que teve uma semana aí, uma semana bem boa, né? Uma semana bem produtiva, né? Para o time do Botafogo. Muitos já estavam secando aí, os secadores queimaram, né? Estavam secando aí o Botafogo, mas não teve jeito. O Botafogo, aos 86 minutos, quase no finalzinho, né, do jogo, conseguiu o gol da vitória com o Gregory, né, que fez o gol da vitória. E o Botafogo saiu vencedor desse confronto. Agora o Botafogo tem 64 pontos, enquanto o Palmeiras, que é segundo colocado, tem 61 pontos. E ambos têm 31 jogos. Ninguém tem jogo atrasado aí, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham aí
a respeito sobre esse jogo. O que vocês acharam aí do desempenho do Botafogo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!